Cálculos de forças em engrenagens. É isso aí. Então agora a gente está passando para a última parte da aula de noções fundamentais de engrenagens. Na verdade, o título deveria ser Noções Fundamentais da Transmissão de Potência através de Engrenagens. Só que ia ficar muito comprido e aí deixei dessa forma mesmo. Eu costumo falar que a partir de agora a gente entra na parte 3 dessa matéria de noções fundamentais de engrenagens, porque a gente trabalhou com a curva envolvente e a geometria básica e terminologia, assuntos esses que eu costumo me referir como sendo a parte número 1. Daí na parte número 2 a gente falou sobre principais processos de fabricação e aí a gente trabalhou os assuntos interferência, correção de perfil e os tipos de engrenamento. E agora finalmente a gente chega no assunto cálculo de forças em engrenagens. Em videoaulas passadas, eu apresentei 4 classificações principais de engrenagens. São elas: as engrenagens cilíndricas de dentes retos, que em inglês são chamadas de spur gears, as engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais, helical gears, as engrenagens cônicas, bevel gears, e também tem as engrenagens que são do tipo coroa e sem fim. São as worm gears e os parafusos sem fim são chamados de worms. Então, meu objetivo com vocês, de agora em diante, é tratar de análise de forças nessas 4 categorias principais de engrenagens. E a gente vai começar com as engrenagens cilíndricas de dentes retos. Esse tema foi exaustivamente trabalhado em videoaulas anteriores, portanto, eu vou tentar ser o mais breve possível para que o assunto não fique repetitivo. Então, nessa ilustração apresentada agora, tecnicamente eu tenho uma engrenagem aqui em cima. E eu vou chamar essa engrenagem, por exemplo, de engrenagem A, e ela estará conjugada com essa engrenagem aqui embaixo, que eu vou chamar de B. Como eu vou fazer o diagrama de corpo livre, o princípio fundamental do diagrama de corpo livre prescreve que a gente separe os corpos e daí marque as forças que sejam recebidas por cada um dos corpos. Então o que eu estou fazendo aqui, de uma maneira um pouco amadora, é separando a engrenagem A da engrenagem B e vou começar a marcação de forças. Supondo que elas estejam alinhadas, só para que fique fácil que a gente faça o diagrama, eu vou supor que esse aqui é o ponto de contato entre os dentes das engrenagens A e a engrenagem B. Então existe um eixo matemático que passa pelo ponto de contato e também passa pelo raio das engrenagens. Esse eixo matemático é chamado de eixo radial. E aí, perpendicular ao eixo radial e passando pelo ponto de contato, a gente tem o eixo tangencial em cada uma das engrenagens. Então, só para ficar organizado, eu vou deixar somente a engrenagem B na tela e aí eu vou começar a estudar as forças. Claro que é muito importante saber quem é a engrenagem motora, quem é a engrenagem movida. Nesse caso, eu vou omitir esses dados. Então, eu vou imaginar que o dente da engrenagem A está empurrando o dente da engrenagem B para a direita. Então, para agilizar, as forças que estão marcadas aqui são as forças recebidas pela engrenagem B, que está aqui embaixo. E aí, também para ser um pouco mais rápido, porque a gente já trabalhou com esses assuntos anteriormente, vocês vão perceber que as forças são trocadas sempre inclinadas de acordo com um ângulo chamado ângulo de pressão. O ângulo de pressão alfa é o ângulo decorrente entre o eixo tangencial e a linha de ação das engrenagens. Por conta das características construtivas, a gente sabe que o dente ele é gordinho, ele é abaulado, então a troca de forças acontece de forma inclinada. Então, como as forças já estão marcadas aqui, a gente sabe que essa força marcada em vermelho, ela pode ser expressa através das suas representações vetoriais nos eixos tangencial e o eixo radial. Então, devido a essa parte geométrica, a gente tem que a força radial ela aponta do ponto de contato para o centro das engrenagens e a força tangencial vai dar o sentido do torque. Nesse caso, o torque nessa engrenagem de baixo seria um torque horário. Com essas análises que a gente já havia feito anteriormente, explicadas de maneira simplificada, eu passo a fazer o resumo da análise de forças em ECDRs. O primeiro aspecto é que para essas engrenagens estarem conjugadas, elas têm que possuir o mesmo módulo. E a gente faz a representação das engrenagens através do diâmetro primitivo. O diâmetro primitivo ele é calculado como sendo o módulo vezes o número de dentes da engrenagem. Eu falei para vocês que a troca de forças é pontual e que a força Fn ela é trocada através de um eixo perpendicular ao ponto de contato. Daí fiz a explicação sobre os eixos radial e o eixo tangencial. Também deixei definido a questão do ângulo de pressão. E aí eu posso exprimir o torque em função da força tangencial. A gente sabe que torque é força vezes o braço. A força em questão é a força tangencial. O braço é metade do diâmetro.
Como o diâmetro é o módulo vezes o número de dentes, eu posso exprimir a relação do torque com a força tangencial dessa forma. Daí, por relações trigonométricas, eu consigo exprimir também a força radial, que é a força tangencial vezes a tangente do ângulo de pressão alfa. Daí, através de somatória vetorial, eu consigo definir a força normal ao flanco do dente. Obviamente, a força normal, ela leva em conta a força tangencial e a força radial trocadas no ponto de contato. Então, na próxima videoaula, eu vou fazer um exercício completo que engloba não somente a análise de forças em ECDRs, mas também que engloba todos os conceitos que a gente aprendeu até agora de transmissão de potência, de rendimento, de grau de recobrimento, tipo de engrenamento, correção de perfil e assim por diante. Do jeito que está indo, só faltava falar que ia cair física nuclear também no exercício. Um dia a gente chega lá. Então acompanha a próxima videoaula aí, por favor.